Galera, começamos agora um tema super legal, talvez um dos temas de que eu mais gosto, bem que são vários os de que eu gosto, né? Mas um dos temas de que eu mais gosto no processo civil, que é o tema do recurso especial e do recurso extraordinário. E eu já falei isso para vocês quando nós saímos da fase de cognição em primeiro grau e começamos o estudo dos meios de impugnação às decisões judiciais. Me lembro de que lá eu falei para vocês que estaríamos ali virando uma chavinha, que precisávamos começar a pensar, claro, sim, obviamente, deixar tudo que estudamos para trás, porque tudo aqui se dialoga muito bem, mas virar uma chavinha, porque começaríamos a trabalhar uma linguagem dos tribunais, formas de se pensar recursos, uma racionalidade própria que os tribunais têm e também formas para se fazer o recurso. Então já trabalhamos isso, por exemplo, lá no LPJ, quando fizemos o recurso de apelação, né? Já tivemos ali uma pegada um pouquinho diferente daquela que tivemos, por exemplo, quando aprendemos no ano passado a fazer petição inicial e contestação. Agora, a gente precisa virar um pouquinho mais essa chavinha, porque falar em recursos especial e extraordinário é falar no que nós chamamos de recursos de estrito direito, que são recursos que, além de ter uma devolutividade restrita, além de serem recursos de fundamentação vinculada e não livre, são recursos para os quais existem uma série de requisitos de admissibilidade próprios, que nós veremos na semana que vem. A desculpa para esses requisitos de admissibilidade é que a Constituição Federal traria uma previsão específica e mais restrita de cabimento desses recursos. Para alguns deles, sim. Para outros, vocês verão que nós estamos diante da já discutida aqui com vocês jurisprudência defensiva. Talvez nas aulas que se seguirão a esta, nós discutiremos, será o momento em que nós mais falaremos de jurisprudência defensiva, porque os tribunais, o STJ e o STF, criam muitos requisitos para restringir o cabimento de recurso especial e extraordinário. Por isso que é tão importante compreender estes recursos, compreender o cabimento destes recursos, compreender como, afinal de contas, as questões de direito, seja federal ou seja constitucional, devem ser colocadas neste recurso de forma a viabilizar o seu conhecimento pelo STJ e pelo STF. Como nós veremos, a parte mais difícil, talvez, de um recurso especial e de um recurso extraordinário é justamente fazer com que os recursos subam, com que os recursos sejam conhecidos pelo STJ e pelo STF. Inclusive, nós veremos também mais adiante que esses recursos têm um duplo juízo de admissibilidade. Primeiro, eles passam por um juízo de admissibilidade aqui no tribunal, onde eles são interpostos, no tribunal que proferiu a decisão recorrida, e depois por um novo juízo de admissibilidade no órgão julgador, no juízo ad quem, lá no STJ e lá no STF. E esses juízos de admissibilidade são muito rigorosos. Então é muito difícil fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, chegar ao STJ e ao STF. Por isso que é tão importante nós sabermos como trazer os fundamentos no recurso especial e extraordinário, que linguagem usar, que estratégias usar para colocar os argumentos. E isso tudo nós vamos desenvolver aqui nessas aulas, para além então da teoria, daquilo que vocês encontram nos livros e aquilo que eu posso explicar para vocês. Eu também quero compartilhar com vocês algumas experiências, justamente para que vocês possam compreender a forma de colocar os argumentos no recurso especial, a forma de atuação nos tribunais superiores, que é uma atuação muito diferenciada, é uma atuação muito sofisticada sob o ponto de vista de exigir alguns conhecimentos relativos a esses requisitos que talvez, quando nós atuamos nos recursos ordinários, não sejam tão necessárias assim, tá? Vamos falar disso aqui nos vídeos, mas principalmente nos nossos encontros ao vivo, quando eu quero passar aí algumas experiências que eu já tive nessa vida para vocês, tá? Para começar, nesse vídeo que ainda vai ser introdutório, né, gente? A gente vai entrar um pouquinho ali nas hipóteses de cabimento do recurso especial nele. Recursos de estrito direito. Quando nós falamos em recurso especial extraordinário, nós estamos falando em recursos que nós chamamos de recursos de estrito direito. São recursos que servem para correção de ilegalidade
quando olhamos para o RESP, recurso especial, e para correção de inconstitucionalidade, quando nós olhamos para o RE, para o recurso extraordinário. Então vejam que de plano nós já temos no cabimento, nos objetivos desses recursos, questões diferenciadas. Eles não são recursos de revisão de decisão. Eles não são recursos em que se busca uma justiça da decisão. Eles não são recursos para se dizer que A ou B tem razão. Eles são recursos nos quais o STJ vai se preocupar em corrigir ilegalidade e o STF vai se preocupar em corrigir inconstitucionalidade. O que é ilegalidade? Ofensa à lei federal. O que é inconstitucionalidade? Ofensa à Constituição, com vários desdobramentos que se enquadram nessa ideia geral de ofensa à lei federal e ofensa à Constituição, e que nós vamos entender melhor daqui a pouco, quando estudarmos as hipóteses de cabimento deste recurso, ok? Quando eu me direciono ao STJ, quando eu falo com o STJ no recurso especial, quando eu falo com o STF no recurso extraordinário, portanto, eu não vou pedir para eles simplesmente reformarem uma decisão. Eu vou pedir para que eles corrijam determinadas ilegalidades relativas à ofensa que a decisão recorrida fez a uma lei, que eu vou indicar qual é, e eu tenho que indicar qual é. Quando eu vou para o Supremo, no recurso extraordinário, eu vou pedir para o Supremo corrigir inconstitucionalidade relativa à ofensa à Constituição Federal, na qual incidiu a decisão recorrida. Tanto que vocês, que já devem ter dado uma lida, porque isso está no roteiro de vocês, nos artigos 102 da Constituição e 105 da Constituição, onde estão previstos, respectivamente, o cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial, já devem ter observado que as 3 hipóteses de cabimento do especial e as 4 hipóteses de cabimento do extraordinário se voltam justamente à correção de ilegalidade, questões relativas à ofensa à lei federal, no RESP, e questões de inconstitucionalidade relativas à ofensa à Constituição, no RE. Depois a gente vai entender especificamente cada um dessas hipóteses de cabimento para vocês entenderem por que quando, por exemplo, o artigo 102.3, a linha C, 105.3, a linha C da Constituição Federal, fala que cabe recurso especial em caso de dissídio jurisprudencial, também ali nós temos uma hipótese de ofensa à lei federal. E aí nós vamos entender por quê. Mas todas as hipóteses giram em torno disso, de ilegalidade e de inconstitucionalidade. A forma como você traz isso na sua petição de recurso já muda tudo, né? Quando você traz lá no seu recurso, num item do seu recurso, que o acórdão recorrido viola o artigo tal da lei tal, você já está mostrando para o STJ que ele tem que exercer o papel dele ali, o papel previsto constitucionalmente, de guardião da lei federal, de tribunal que é responsável por interpretar a lei federal, dizer o que a lei federal quer dizer e garantir a aplicação daquele entendimento. Da mesma forma, quando no recurso extraordinário você fala com o STF, você aponta que a decisão recorrida ofende o artigo 5º, 35, por exemplo, da Constituição Federal. Ali você já está mostrando que você está chamando o STF para que ele exerça a sua função constitucional, prevista na Constituição Federal, de guardião da Constituição. Então vejam como é relevante a forma de colocar isso. Não por outra razão, lá na hora de finalizar o teu recurso especial, você vai pedir para o STJ corrigir a ilegalidade relativa à ofensa à lei X, ou ao artigo X da lei X. Quando você finaliza o seu recurso extraordinário, você vai pedir ao STF que corrija a inconstitucionalidade decorrente da ofensa ao artigo tal da Constituição Federal. Entendem como é uma linguagem já diferente? Porque justamente são recursos de estrito direito, recursos que fazem com que o STJ exerça a sua função de guardião da lei federal e o STF exerça a sua função de guardião da Constituição. Os tribunais que devem fixar a interpretação sobre o direito e garantir a aplicação dessa interpretação. E claro, isso acaba impactando na vida das pessoas que estão ali naquele recurso. Então é claro que a decisão recorrida vai ser reformada e a parte que foi condenada não vai mais ser condenada, ou a parte vai ser condenada, ou a obrigação de fazer não vai existir e por aí vai. Claro, em última análise, o que vai acontecer é uma mudança lá no direito subjetivo. Estamos falando de direito subjetivo, estamos falando de recursos que dizem respeito a um caso específico. Porém, o que move o STJ e o que move o STF a conhecer um recurso especial e a conhecer um recurso extraordinário é a intenção
de, na esteira do que prevê a Constituição Federal para o papel desses tribunais, corrigir ilegalidades ou corrigir inconstitucionalidades. Tá, gente? Isso é bem importante para compreendermos tudo que vem na sequência, tá? Tanto que o texto que vocês estão lendo hoje é um texto da professora Tereza, de um livro excelente da professora Tereza, mais especificamente da edição anterior do livro. Gostava muito de uma parte, dessa parte que estava na edição anterior do livro dela, não está no novo, mas que continua valendo, é óbvio, né? Relativa justamente à razão de existir desses recursos, o livro da professora de Recurso Especial Extraordinário e Ação Rescisória, tá? Justamente para que vocês compreendam melhor tudo isso de que eu estou falando, ok? Feita essa introdução ao cabimento desses recursos, para que vocês entendam por que eu comecei aqui falando em mudança de chavinha, né? Virar uma chavinha, nós vamos começar olhando para as hipóteses de cabimento do recurso especial. O recurso especial está previsto no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, que tem 3 alíneas, A, B e C, que são as 3 hipóteses de cabimento do recurso especial. Os recursos especiais extraordinários também estão no CPC, né, gente? Ali no artigo 1029 para frente, seguintes, eles também aparecem ali, mas a previsão deles é constitucional. Eles estão lá nos artigos que falam da competência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A primeira hipótese de cabimento do RESP é a ofensa à lei federal. Cabe recurso especial contra acórdão, e aqui é só contra acórdão de tribunal, não cabe contra acórdão de turma recursal. Na semana que vem, quando estudarmos os requisitos, vamos voltar nisso, tá? Não cabe de acórdão de turma recursal, só de acórdão de tribunal, e tem que ser acórdão, isso também tem a ver com requisito, até mencionei isso para vocês no vídeo do agravo interno, né, o esgotamento de instância. Então, cabe recurso especial contra acórdão de tribunal que ofende lei federal. O que é ofender lei federal? É violar aquilo que prevê uma lei federal, ou aquilo que o STJ diz que a lei federal prevê, né, gente? Porque vamos lembrar lá da nossa aula de precedentes. Norma é texto mais interpretação. O que está no texto vai sofrer a interpretação do tribunal. E a forma do tribunal interpretar aquele texto forma a norma. Então, se uma decisão viola a forma como o STJ diz que uma lei federal tem que ser interpretada, isso equivale a uma ofensa à lei federal. Então, viola lei federal. Viola um artigo do CPC, viola um artigo do Código de Defesa do Consumidor, viola um artigo de uma lei específica prevista, viola um artigo de uma lei federal. Vejam que aqui estamos falando em lei, não estamos falando em ato infralegal, em resoluções, em portarias e nem em leis estaduais. Claro, isso não é papel da STJ. Estamos falando em lei federal. Nesse caso, o que é importantíssimo, gente? É importantíssimo indicar no recurso especial qual é o dispositivo de lei federal violado. Tem que ser indicado, senão o STJ vai aplicar, no seu caso, uma súmula do STF, que ele aplica também muito comumente, que é a súmula 284 do STF. A súmula 284, eu já coloquei aí para vocês, vai dizer que é inadmissível o recurso extraordinário, ela é horrorosa, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Deficiência na fundamentação, gente, que feio, né? Que esquisita essa súmula. Mas o STJ aplica essa súmula para as hipóteses em que a parte não indica expressamente qual é o dispositivo de lei federal violado. E ao não indicar expressamente qual é o dispositivo de lei federal violado, ela então faria ali um recurso deficiente na sua fundamentação. Então vejam como é importante apontar, tá? Inclusive depois, até porque o RESP vai ser a peça do LPJ desse mês, né? Depois desse bimestre, depois vocês vão ver que uma super recomendação é que já no começo de um RESP a gente faça um quadro, um resumo, um parágrafo dizendo quais são os artigos de lei federal violados. Pode ser mais de um, né? Pode ser que haja violação a vários artigos de lei, não tem problema nenhum nesse caso, mas é importante indicar o dispositivo específico, o artigo com seu respectivo inciso, se houver, da lei específica que foi violado em razão da interposição ou com a decisão que gerou a interposição do acórdão, tá? E eu coloquei para vocês, no material de vocês também, o entendimento daquilo que é considerado lei federal. Entra aqui até mesmo medidas provisórias, tá? Tudo aquilo que vai estar previsto e
declarou na própria Constituição Federal como lei federal, pode justificar aqui a interposição do recurso especial e a correção de ilegalidades. Esse é o fundamento principal do recurso especial. Mesmo quando, por exemplo, nós fazemos recurso especial por dissídio jurisprudencial, a hipótese da linha C, nós ainda assim temos que indicar um artigo de lei federal que tenha sido interpretado de forma diversa a justificar o dissídio. Então, sempre, qualquer RESP, ao menos aqueles que sejam interpostos com base na linha A ou na linha C, vão trazer a indicação da linha A. E é importante compreender também qual a hipótese de cabimento do recurso especial, gente, porque o STJ também nega seguimento a recursos especiais nas situações em que não se indica qual a linha justificou o cabimento do recurso especial. Se você faz com base na linha C, lá na linha B ou na linha A. Então é bem importante também essa indicação, ok? A outra hipótese de cabimento do recurso especial, que aí está no inciso ou na linha B do inciso 3, é a decisão que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Então vejam, trata-se aqui das situações em que a decisão recorrida aplicou ou deixou de aplicar um ato de um governo local e esse ato é contestado à luz de uma lei federal. O que é um ato de governo local, gente? É um ato infralegal. Aqui nós estamos falando de resoluções, portarias, atos infralegais. Não são atos, então, que caracterizam uma lei, e sim atos infralegais, normas infralegais, ok? Mas esse ato viola ou contesta-se com ele o que diz uma lei federal e o acórdão, então, traz essa discussão. Nesse caso, no seu recurso especial feito pela linha B do inciso 3º, o que você vai fazer? Você vai apontar, indicar que aquele ato de governo local que foi aplicado pelo acórdão, pela decisão, viola uma lei federal. Havia, por exemplo, antigamente, uma discussão sobre poder ou não, no âmbito dos PROCONs, haver a cobrança de preparo para recurso administrativo. Então, sempre que havia um processo administrativo do PROCON fixando uma multa, por exemplo, sobre um fornecedor, e havia um processo administrativo que resultava numa decisão no âmbito do PROCON ainda, e a parte prejudicada queria recorrer, ela teria que depositar, às vezes, metade do valor da multa para poder recorrer. Preparo para recurso administrativo. Eu tive um caso, por exemplo, que a multa fixada pelo PROCON era de R$2 milhões. Então, o preparo para aquele recurso administrativo era de R$1 milhão. Aí a parte fazia o recurso sem o preparo, o recurso não era conhecido, isso gerava uma ação judicial. E eu tive um caso em que, na hora de analisar, a sentença foi de improcedência, na hora de analisar a apelação, o tribunal aplicou essa resolução do PROCON na época de Foz do Iguaçu, era uma resolução do município de Foz do Iguaçu que criava o PROCON e ali previa a possibilidade de recurso administrativo, de preparo para recurso administrativo e considerou válida essa resolução, negando então provimento ao meu recurso de apelação. E há uma lei federal que regulamenta os PROCONs em âmbito federal. E nesta lei federal existe a previsão de recurso administrativo e não há previsão de preparo. Então, o que nós demonstramos no recurso especial desse caso? Demonstramos que o acórdão do TJ do Paraná aplicou um ato de governo local, a resolução do município de Foz do Iguaçu, que viola uma lei federal, a lei federal que regulamenta em âmbito nacional os PROCONs, ok? Foi um recurso especial interposto com base na linha B. Depois, ao estudar o recurso extraordinário, nós também vamos ver que também caberia, como fizemos, um recurso extraordinário nesse caso, justamente porque havia também ali uma ofensa à Constituição Federal, inclusive o STF já tinha editado até súmulas vinculantes, prevendo a inconstitucionalidade de exigência de preparo em recurso administrativo. Mas lá nas aulas do extraordinário eu trago esse exemplo para vocês, até porque depois a gente também vai entender, já falei isso com vocês lá nas aulas de princípios, mas é importante lembrar que quando um acórdão viola lei federal e Constituição Federal, cabe recurso especial extraordinário concomitantes, né? Você interpõe os dois ao mesmo tempo, é uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade, ok? Então, aqui nós temos a hipótese da linha B. E, por fim, a linha C,
do artigo 105.3, cabimento de recurso especial quando houver dissídio jurisprudencial. O que é dissídio jurisprudencial? É divergência de entendimentos de tribunais distintos acerca da interpretação de um dispositivo de lei federal. Então, vejam, o cabimento do RESP por dissídio também diz respeito à ofensa à lei federal. Por quê? Trata-se de um determinado dispositivo de lei federal que está sendo interpretado de um jeito por um tribunal e de outro jeito por outro tribunal. E aí você precisa que o STJ diga como esse dispositivo de lei federal tem que ser interpretado. Da forma como o tribunal X diz que deve ser ou da forma como o tribunal Y diz que deve ser. E aí vem então o STJ e exerce o seu papel de uniformizador de entendimentos acerca da lei federal. Aquele órgão que tem que interpretar a lei federal e garantir a sua aplicação para dizer, afinal de contas, como aquele dispositivo tem que ser interpretado. Nesse caso, gente, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu acórdão recorrido, aquele acórdão que te prejudica, e comparar esse acórdão com outro ou outros acórdãos de outros tribunais ou do próprio STJ. Nesse caso, você tem que mostrar que o artigo de lei federal, o dispositivo de lei federal X, foi interpretado de forma diversa em cada um desses acórdãos, no seu e nos acórdãos que você está tomando como exemplo. Esses acórdãos que você está tomando como exemplo são acórdãos paradigma, acórdãos modelo, que você vai usar justamente para mostrar para o STJ que aquele entendimento do seu tribunal está equivocado e que a interpretação que o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, deu acerca daquele mesmo dispositivo de lei federal é que é o certo. O que você precisa nesse caso? Primeiro, estar diante de acórdãos de outros tribunais, não cabe dissídio com acórdãos do mesmo tribunal, coloquei no roteiro de vocês a súmula que prevê isso, e que esses acórdãos tragam um entendimento ainda atual. O entendimento atual é entendimento não superado. Não adianta nada você pegar um acórdão do TJ de São Paulo, num caso em que o TJ de São Paulo não pensa mais daquela forma. Ele já superou aquele entendimento em acórdãos mais recentes, tá? Então, o acórdão atual não é que tem que ser um acórdão de 2020, de 2019. É que tem que ser um acórdão que traga um entendimento ainda atual, não superado pelo tribunal local. E ainda que você pegue um acórdão de um tribunal estadual diferente ou federal, né, diferente daquele seu, necessariamente o entendimento não pode ser contrário ao entendimento do STJ. Se o STJ já se pronunciou sobre aquela questão e o entendimento do STJ é no sentido do entendimento do seu tribunal, no seu acórdão recorrido, aí o recurso especial também não vai ser conhecido. Aplica-se aí a súmula 83 do STJ. Não cabe recurso extraordinário por dissídio quando o entendimento do tribunal local se firmou no sentido do entendimento do STJ, porque é justamente o que vale. A interpretação da lei federal, quem dá é o STJ. Então, se o entendimento do tribunal local, aquele tribunal que proferiu a decisão da qual você quer recorrer, está de acordo com o entendimento do STJ, significa que ele está coerente com o entendimento do órgão que é competente por interpretar a lei federal. Nesse caso, o seu recurso especial também não vai ser conhecido, aplica-se aí a súmula 83 do STJ, que eu também coloquei para vocês no roteiro de vocês, ok? E o que é importante, então, no dissídio ainda, né? Além disso, você apontar qual é o dispositivo de lei federal que recebeu a interpretação divergente e mostrar que as bases fáticas do acórdão recorrido e do acórdão dos acórdãos paradigmas são as mesmas. Então, você precisa demonstrar que as questões eram as mesmas, a base fática era as mesmas. E para situações idênticas, este tribunal decidiu de um jeito e este tribunal decidiu de outro jeito. Às vezes, a gente faz um quadrinho, inclusive, né? Quando nós formos fazer aí o nosso recurso especial, eu vou ensinar isso para vocês, né? A gente faz um quadrinho para comparar os dois acórdãos. Nesse quadrinho você coloca assim, ó, acórdão recorrido, base fática tal, e transcreve trechos dele. Acórdão paradigma, base fática tal, e transfere trechos dele, para mostrar que as bases fáticas são as mesmas e, nesse caso, justificar-se-ia a aplicação da mesma tese jurídica, a aplicação da mesma interpretação sobre o artigo. E aí você mostra que, não obstante a base era a mesma, as interpretações foram diversas. E aí é importante também anexar ao recurso especial a cópia dos acórdãos que você indica como paradigma, para que o STJ possa analisar os fundamentos, analisar estes acórdãos, tá? Então vejam que é super importante, num caso de recurso especial interposto
com base na linha C por dissídio, fazer esta comparação entre os acórdãos paradigma e recorrido e trazer o respectivo acórdão, ok? Em todos esses casos, a ofensa à lei federal está no centro. No caso da linha A, o acórdão viola diretamente a lei federal. No caso da linha B, existe um ato de governo local que foi aplicado pelo tribunal local que viola a lei federal. E no caso da linha C, a interpretação que se deu acerca da lei federal foi divergente e por isso eu preciso que o STJ solucione esta divergência. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Daqui a pouquinho estamos no Colab para tirar todas as dúvidas de vocês e também para resolver exercícios tirados, inclusive de casos ou reais, ou até reais que eu quero dizer meus, né? Ou da jurisprudência do STJ, para que a gente possa trabalhar o cabimento do recurso especial nesse momento, para que depois possamos seguir para o cabimento do recurso extraordinário. Vamos devagarinho para não misturar aí as coisas, ok? Já já nos encontramos, até daqui a pouco, um beijo e se cuidem!